Oi pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Ingrid Luna, sou acadêmica da UEA, faço biologia e estou acompanhando vocês nesse curto período de tempo na disciplina de vocês. Sou supervisionada pelo professor João, professor de ciências da turma, e hoje vamos dar continuidade do nosso assunto de citologia, na parte agora sobre célula vegetal. Já falamos sobre medidas de estudo para células, já falamos sobre teoria celular, continuamos o nosso assunto numa aula via Meet sobre citologia animal, e agora vamos falar um pouco sobre citologia vegetal. Vai ser bem rápido essa aula, tá bom? Então, só dando uma pequena revisada, porque isso aqui é assunto com certeza de prova, de que o conceito célula, como nós já sabemos, ele foi definido após muitos estudos em 1665 por Robert Hooke. Robert Hooke observou, como a gente já falou, no microscópio composto, com uma lente e uma objetiva, as cortiças que ele utilizou para definir o termo célula, porque apresentavam algumas estruturas como esses poros, essas bolhas, e foram definidos como células por ele, que tem todos os seus registros nesse livro chamado Micrografia, coisa que já falamos na nossa primeira e na nossa segunda aula também. E após muito tempo, após muitos estudos, foram fundamentados os princípios e as premissas básicas da teoria celular. Como é que pode ser considerado um ser vivo? Quais são as suas características, a sua característica principal no ponto de vista biológico? É de que todo e qualquer ser vivo é formado por células, pois elas são as unidades morfológicas dos seres vivos, a nossa menor unidade morfológica. As células são as unidades funcionais, e dessa forma todo o metabolismo dos seres vivos depende das propriedades químicas das células, e elas se originam a partir de uma célula já pré-existente, de uma célula anterior, através do processo de divisão celular. Então, apesar de todas as características e diferenças dos seres vivos, aqui nessa imagem a gente pode observar em diferentes espécies, em diferentes hábitats, em diferentes modos de reprodução, todos são formados por células, com exceção dos vírus. Os vírus, eles não se encaixam na teoria celular, porque os vírus não são considerados seres vivos. E entrando no nosso assunto mesmo, vamos começar falando sobre a célula vegetal, que ela é muito semelhante à célula animal, mas ela contém algumas exclusividades, algumas peculiaridades, como a parede celular e os cloroplastos. Além disso, da presença comum de um vacúolo central. Então, esses aqui são dois esquemas da célula vegetal, onde vocês não podem esquecer esses três pontos: a presença de parede celular, cloroplastos e vacúolo central. São as estruturas básicas de uma célula vegetal e muito característica, tá bom? Então, começando a falar sobre a parede celular, que é uma das principais estruturas da célula vegetal, como a gente pode observar aqui nessa imagem, é uma espessura bem grosseira, bem rígida. Ela é formada principalmente por celulose, hemicelulose e pectina. Essa parede celular, ela confere maior proteção às células. Ela determina o tamanho e a sua forma, tem a sua característica rígida. A gente consegue até observar aqui nessa imagem que ela dá esse aspecto mais robusto, mais de proteção, parece algo mais firme, mais consolidado. Ela é totalmente permeável, é uma estrutura de revestimento e garante grande resistência à tensão. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, essa aqui é uma imagem de micrografia, onde a gente consegue observar a parede celular, que ela está delimitando os espaços entre as células. Aqui, ó,
essa região aqui grosseira e espessa, muito bem visível no microscópio. Outra demonstração é que todas essas linhas aqui mais escuras que vão separando célula a célula é a parede celular. Nessa outra imagem aqui conseguimos observar também. Essas duas imagens são cortes de lâmina. E a parede celular, ela pode ser classificada tanto em parede celular primária, a parede celular primária e a parede celular secundária. E também não podemos esquecer, né, da membrana plasmática. Vale destacar que, no entanto, nem todas as células apresentam parede celular secundária, sendo essa característica encontrada principalmente em células do xilema e do esclerênquima, que estão envolvidas. E essas células, elas estão respectivamente relacionadas ao transporte de água e sustentação da planta. Então, o xilema está responsável pelo transporte e o esclerênquima pela sustentação, pela rigidez, tá bom? Então, a característica da parede celular primária, ela é encontrada em todas as células vegetais, sendo depositadas durante o período de divisão celular, mais precisamente na telófase. A divisão celular, acredito que vocês vão ver um pouquinho mais tarde, se não, vocês já devem conhecer. Ela é considerada bastante fina comparada à parede celular secundária. A gente consegue observar aqui a parede celular primária, uma linha bem fina em relação às demais. Ela é fina, porém resistente o suficiente para evitar uma possível ruptura. Formada principalmente por celulose, hemicelulose e pectina, 3 componentes principais que compõem a parede celular. Ela tem cerca de 70% de água em sua composição. Além dessas substâncias, são encontradas o quê? Glicoproteínas e algumas enzimas. Então, glicoproteína, glicose e proteínas. Uma camada externa depositada durante o crescimento da célula. E a parede celular primária, ela une-se de uma célula vizinha através de uma camada formada por substâncias pépticas, conhecidas como lamela média. Essa camada é dificilmente visualizada nos microscópios tradicionais. A parede celular secundária, ela é depositada posteriormente ao crescimento celular, localizada entre a membrana plasmática e a parede celular primária. Conseguimos observar bem aqui, parede celular primária, e a parede celular secundária, aqui aparece da lamela média, aqui nessa outra imagem aqui também, de microscopia. E a sua principal função é aumentar a resistência celular. A parede celular secundária é principalmente formada por celulose e hemicelulose, então não tem a presença de pectina nessa composição, formada por apenas 20% de água, e além desses compostos, frequentemente é encontrada lignina, que garante uma resistência ainda maior apresentada do que na parede celular primária, e as substâncias pépticas não estão presentes nessa parede. Outra estrutura principal da célula vegetal é a prensa de plasmodesmos. São filamentos citoplasmáticos que atravessam a parede celular e interligam os protoplastos das células, fornecendo uma via de transporte de substâncias. Então, quando tem a presença de união entre as células vegetais, esses plasmodesmos eles vão garantir o transporte de substâncias. Então, vai ser a passagem de substâncias de uma célula para outra, quando elas estão bem juntinhas. Como a gente observou naquele corte, onde foi mostrado a parede celular, o transporte de substâncias necessárias para as células estão sendo realizados aqui pelo plasmodesmo, tá bom? O vacúolo, outra característica principal da parede celular, é uma cavidade delimitada por uma membrana. Essa membrana ela é chamada de tonoplasto. Então, aqui é a representação do vacúolo central,
que garante até 90% de todo o espaço celular. Então, ele garante muito espaço aqui. Contém o suco celular, que é composto por substâncias ergástricas. E essas substâncias ergástricas, elas são substâncias de reserva ou de resíduos, produtos do próprio metabolismo celular, como amido, proteína, lipídios e taninos. Taninos são toxinas responsáveis pela defesa celular a outros organismos. E algumas células podem conter pigmentos, como as flavonas e antocianinas. Células jovens geralmente têm vários vacúolos pequenos, que ao longo do tempo vão se desenvolvendo e se fundem em um megavacúolo. Então, isso pode ser característico para diferenciar de uma célula vegetal jovem para uma mais madura. Outra organela muito importante no processo da célula vegetal, é a presença do cloroplasto, uma organela principalmente responsável pela fotossíntese. Assim como a mitocôndria ela é responsável por a energia, né, a produção de ATP, o cloroplasto pela fotossíntese. Isso a gente não pode jamais esquecer. Ela é uma organela apresentada de forma esférica ou ovalada, possui DNA e ribossomos, podendo assim sintetizar proteínas e também multiplicar-se. É uma organela envolvida por dupla membrana, então a gente consegue observar que a membrana externa e a membrana interna, pertencente ao grupo dos plastídeos, apresentam membranas internas e externas, como a gente acabou de falar, e um terceiro sistema de membranas, o tilacoides. Aqui a gente consegue observar o tilacoide. No seu interior, apresenta um líquido semelhante ao que preenche as mitocôndrias, o estroma. O estroma é esse líquido aqui presente na membrana interna. O sistema de membranas onde se encontra a clorofila encontra-se organizados em tilacoides, agrupados em fila. As proteínas e os pigmentos, tanto a clorofila quanto os carotenoides, estão embebidos na membrana do tilacoide. Então, o cloroplasto ele vai ter um envelope que vai se constituir por uma dupla membrana externa, que vai delimitar o tilacoide. Os tilacoides são essas estruturas discoideais. Em seu interior encontramos clorofila, carotenos e xantofilas. Vai ter a presença de grânulos também, que é o conjunto de tilacoides. Eles são vários tilacoides agrupados, são chamados de grano ou grana. Vai ter uma lamela lipoproteica, são pontes que vão ligar os tilacoides, e o estroma, matriz proteica, onde encontramos o DNA, o RNA e os ribossomos. Aqui a gente consegue ver nessas duas imagens de microscopia aqui a presença do cloroplasto, facilmente visualizável num corte celular. E aqui a presença da parede celular, o vacúolo central ocupando grande parte da célula e o cloroplasto, beleza? Outra estrutura principal e não menos importante, que é comum em tanto as células vegetais quanto em células animais, é a mitocôndria, responsável pela respiração celular, onde as moléculas orgânicas são quebradas, né, a glicose, quebrada, liberando energia, que estão transferidas em formas de ATP. Quanto maior a atividade celular, maior o número de mitocôndrias. Ela é formada por duas membranas lipoproteicas, que a gente consegue observar aqui a membrana externa e a membrana interna. Tem o DNA, que ele está apresentando um caráter circular, o espaço intermembranoso. Temos a membrana externa, com porinas e muitas enzimas. A membrana interna, que são transportadoras, e encontrado o ATP sintetase, e a matriz mitocondrial, onde vai estar o DNA mitocondrial, ribossomos, enzimas e etc. Outra estrutura também comum entre as duas células é o lisossomo. O lisossomo, a gente consegue encontrar ele bem aqui.
Ele é uma estrutura que apresenta enzimas digestivas capazes de digerir um grande número de produtos orgânicos. Então, o lisossomo é uma organela responsável pela digestão intracelular, onde vai apresentar enzimas digestivas. Então, mitocôndria, respiração celular, lisossomo, questão da digestão intracelular, são bolsas circundadas por membrana que são agregados proteicos de enzimas hidrolíticas, que são enzimas digestivas, capazes de digerir substâncias orgânicas e são originadas principalmente pelo complexo de Golgi. O retículo liso e o retículo rugoso, não menos importante também, comum entre as duas células, ele atua como um transportador de proteínas, formados por um sistema de membrana, que ela está dividida em rugoso e liso, onde o rugoso a gente encontra a produção de proteínas, as quais serão transportadas internamente para o complexo de Golgi, e o liso é responsável pela síntese de lipídios, então ele é agranular. Quando tem sempre o A na frente de alguma palavra, significa negação. Então, a negação granular lembra-se de proteínas, onde a gente vai ter aquele aspecto de grânulos, como o vestido da Beyoncé, quando a gente viu na aula de célula animal. Então, retículo endoplasmático liso não possui grânulos, responsável pela síntese de lipídios. E o retículo endoplasmático rugoso vai apresentar a produção de proteína, que vai ser transportada para o complexo de Golgi. Então, a gente consegue observar que está tudo muito bem interligado. Então, cada organela vai ter a sua função específica é tipo um maquinário, para que a célula tenha a sua funcionalidade completa. Aqui temos uma pequena tabela com todas as estruturas componentes, tanto de uma célula vegetal, e vai ter as suas respectivas funções. Aqui a gente vai ter organelas tanto da célula vegetal quanto da célula animal. Aqui as suas funções e aqui uma outra coluna tanto das bactérias, dos animais e vegetais, e como é que determinada estrutura está organizada em cada uma dessas células, se é comum, se é diferente, se está presente ou não. E falamos muito de célula, e vocês já estão de boa? Já cansaram do conteúdo, porque eu já estou cansada de célula. Mas, para finalizarmos essa nossa atividade de citologia, eu vou deixar disponível uma atividade no Google Forms. Eu peço muito que vocês respondam com muita atenção, por favor. Estejam logados no e-mail de vocês. Esse questionário ele vai estar disponível na plataforma de R8, aqui na descrição do vídeo também. E eu gostaria muitíssimo de agradecer a atenção de todos que assistiram a aula até aqui, pela interação de vocês. Muito obrigada mesmo, isso é muito importante, tanto para a minha formação, quanto também para o meu crescimento, tanto acadêmico quanto profissional. E espero poder ajudá-los sempre que precisarem. Se tiverem alguma dúvida, sendo dessa aula ou sendo de outro conteúdo, mandem uma mensagem para mim, pode ser aqui pelo e-mail, que é mais fácil para eu visualizar. Como eu disse, pode ser tanto da aula ou não, quanto do vestibular também. Desculpem os ruídos, se teve ruído ou não aqui nessa aula, durante a gravação. Muitíssimo obrigada a todos e até uma próxima aula. Tchau, tchau, galera!